Olá, graça e paz. Você está no canal Ciência Bíblica, seja muito bem-vindo. Lizardi aqui. Quero, meus irmãos, falar a respeito do pré-tribulacionismo, dos dois povos de Cristo, das duas nações, ou dois povos, que a linha pré-tribulacionista insiste, em defender que Jesus teria ainda dois povos e que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu, como já disse em outros vídeos, você que está assistindo pela primeira vez, em outros vídeos eu falei que eu já fui da igreja Assembleia de Deus, que ela é dispensacionalista, pré-tribulacionista, uma igreja que eu tenho muitos irmãos e amigos que respeito bastante, mas a ideia aqui é teológica, e como cristão que busca a verdade, que tem amor pela palavra, que almeja conhecimento, o meu compromisso é com a verdade, E quando eu passei a estudar, nesses últimos anos, há poucos anos atrás, percebi que, assim, a verdade, mas posso dizer que, coerentemente com as Escrituras, a verdade é que a igreja vai estar, sim, até um período final, da grande tribulação, talvez ali pouco antes do seu ápice, porque quando tiverem acontecendo os grandes sinais, do cosmos, o sol escurecer, a lua ficar como sangue na sua cor, aí sim virá o Filho do Homem com poder e grande glória para derrotar Satanás, os ímpios e seus anjos com o sopro de sua boca, como diz lá em Tessalonicenses. Eu quero dar uma resposta para os meus irmãos, amigos pré-tribulacionistas e também falar um pouco sobre as duas casas, os dois povos, de Cristo. Um pouco mais na frente, eu peço que você fique até o final desse vídeo para compreender. O Senhor Jesus fez um só povo e que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Então, começando aqui por Mateus capítulo 24, que é um sermão escatológico bem conhecido, que Jesus está falando para os seus discípulos, que é ao início da igreja, os que iam fundamentar, a base da igreja de Cristo, Jesus falando para os seus discípulos. Não vou ler todo o capítulo, só o versículo aqui, Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes está no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Então, aqui vemos que tem uma série de sinais, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, que quando virdes aquele que vai se passar pelo Messias, que estará sentado em Israel, então já vemos aqui que o Senhor Jesus está alertando os seus discípulos. Quando virdes, só pode ver se estiver aqui, Só quem estiver aqui é que pode ver. Isso é muito claro. E aqui no versículo 22, que foi um dos principais versículos que me chamou a atenção para entender que a igreja vai passar pela grande tribulação, diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui, meus irmãos, fala dos escolhidos. Não fala de judeus, ou não fala do povo de Israel. Aqui fala dos escolhidos, em outras traduções, dos eleitos. Certo? Aí os pré-tribulacionistas costumam defender que aqui é para o povo de Israel, literalmente falando. Aí vamos lá para Efésios capítulo 2. A partir do versículo 11, para ficar melhor entendido aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, pelo poder do sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um. Então veja aqui, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então, meus irmãos, é bem claro que nós éramos gentios. Antes o Senhor tinha um povo. Ele escolheu um povo, né, a partir lá de Abraão, para fazer uma promessa. E desse povo, a intenção era que eles fossem fiéis, que fossem exemplo para as demais nações, para esse povo conquistar a terra, né? Os pecados e toda a questão que já sabemos que o homem não conseguia cumprir a lei. E Jesus cumpriu, e o fim da lei é Cristo, como as Escrituras dizem, e temos essa nova aliança e esse corpo. Ambos os povos fez um. Então, mais aqui, continuamos um pouquinho mais na frente. Isto é, a lei, os mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, pela cruz reconciliar ambos com Deus, um só corpo. Pela cruz reconciliar com Deus um só corpo. Que corpo é esse, meu querido? A igreja, o corpo de Cristo, como Paulo também diz aos Coríntios. O Senhor Jesus é comparado com quem? Com o noivo, que casará com a noiva. A noiva, ela tem só um corpo. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, Jesus sendo cabeça. Todos os cristãos é unânimes, né? Quanto a isso, que não tem problema algum, né? Interpretação. Então aqui fala de um só corpo, pela reconciliação da cruz de Cristo. Um só corpo, né? Que separou toda inimizade. Então, quando vamos para Romanos capítulo 11, diz aqui, pergunto, pois, acaso rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum. Que eu estava falando, né? Que Israel era o primeiro povo. Eles rejeitaram o Messias, resistiram, né? Jesus certa vez disse, Jerusalém, Jerusalém, que rejeita os profetas que a ti são enviados, né? Paulo vai dizer aqui, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz Elias como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Procuraram-te tirar minha vida? Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não adoraram, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Eleição da graça. Firme isso aí, mano. Firme essa frase aqui, eleição da graça. A fé, a salvação, a eleição é pela graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Um dos motivos a qual eu não sou mais pré-tribulacionista, porque ela tem algumas dificuldades de hermenêutica, algumas forçação de barra, como vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, e também que traz uma segunda chance de salvação depois da volta de Cristo, que não é bíblico para mim. A Bíblia é clara, quando Jesus volta, ele finda o ministério da graça. Porque quando ele volta, ele vence o último inimigo, que é a morte, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Daí vai seguir-se o juízo, finalização dos homens na terra, a qual Jesus trará também depois as bodas do Cordeiro. Acontecerá que isso, depois eu vou fazer um vídeo falando só das bodas do Cordeiro, para ficar bem explicado.
porque ela se passa no céu, né? Ela demonstra se passar no céu, porém os pré-tribulacionistas acham que estará acontecendo enquanto a igreja, o mundo está aqui, né, no caos. O anticristo perseguindo só um povo que rejeitou a Cristo. Não faz sentido o anticristo perseguir não estando a igreja. Não faz sentido. E quando vemos aqui a eleição pela graça, e quando o fim do ministério do Senhor Jesus, várias vezes a Bíblia vai dizer que é no último dia, a volta do Senhor Jesus é no último dia. Depois desse último dia, finda o ministério da graça ou desse reino de Cristo sobre o seu povo, sobre o tempo da igreja na terra, e não tem mais uma segunda chance. E esse é um dos problemas, um dos motivos a qual eu não sou mais pré-tribulacionista, porque de forma entre linhas eles pregam erroneamente uma segunda chance de salvação. Aí alguns vão dizer, mas é no período do milênio, né? Que alguns vão nascer no período do milênio e vão ter que cumprir a lei. Aí já é outro problema que surge, porque a salvação é mediante o sacrifício de Cristo que foi eterno. O sacrifício de Cristo, o livro de Hebreus deixa bem claro que ele foi o sumo sacerdote, um sacrifício único e eterno. Só por ele é que se conquista a salvação, porque foi um presente, foi pela graça de Cristo, a graça do Pai, né? Através de Cristo. Então, é um outro problema que surge na linha pré-tribulacionista e também na questão do milênio, né? Que a salvação teria pelas obras, né? No período do milênio, que é outro problema que merece um outro vídeo só para explicar essa questão do milênio, desses salvos sem ser pela graça, sem ser pela fé em Cristo e pelas obras. Aqui deixa bem claro que o profeta Elias achava que estava só, mas o Senhor tinha reservado uns 7.000 que não tinha se corrompido. É o que também vamos ver em Apocalipse, capítulo 7, que é bem conhecido, não vou ler aqui para ganharmos tempo, que fala aqui sobre as tribos, né? Que os pré-tribulacionistas defendem que só eles que vão passar pela grande tribulação, porque Deus tem um pacto de um remanescente que será salvo, que será a última chance só para esses, né? Os judeus, de todas as tribos. Na realidade aqui não tem todas as tribos, faltam 2. Aqui são 10 tribos, né? Sabemos que são 12. Mas esse aqui são números simbólicos, sabe? Como o livro de Apocalipse é simbólico. Apesar de que vai ter sim a salvação dos judeus, né? O povo de Israel, porque não deixa de ser também cristãos, pessoas que estão ali, que vão se converter mediante a graça, como vimos em Romanos, no capítulo 11, Paulo dizendo, né, que ele não rejeitou totalmente o seu povo, mas que aqui mostra uma plenitude que faltará para o Senhor completar o número dos eleitos. Então eu vejo aqui um número simbólico, esses 12.000, possa ser que sejam 12.000, mas aqui eu entendo como números simbólicos de todas as tribos que irão se converter ao Senhor, certo? Porque é uma forma de linguagem que a gente não pode levar tão à risca, né? Literalizar, por exemplo, quando fala 7.000, número 7, número 12, são números fechados para dar uma ideia de plenitude, de algo fechado, né? Que só Deus sabe realmente o número exato. Pode passar, pode dar números quebrados, né? O número de salvos que só isso aí não podemos mensurar, né? Só pertence a Deus isso.
Não teríamos essa capacidade jamais. Então veja que aqui é um número simbólico para dar uma ideia de plenitude de um restante de povo que falta chegar-se a Deus, conhecer a Cristo, porque são eleitos. Aquele versículo 22 de Mateus 24, né? Que eles também são os escolhidos aqui. Aí os pré-tribulacionistas defendem que são só eles, né? Aí veja só que interessante. Praticamente aqui no mesmo contexto das 12, das tribos, né? Que faltam duas, das tribos aqui de Israel, dos 144 mil, né? Que é uma passagem polêmica, mas que ela dá uma ideia de pessoas, de uns cristãos que não se dobraram, que não se sujaram e se corromperam com o mundo. Aqui vai dizer também, né, que são virgens, homens virgens, mas ali é uma ideia de santificação. É como a noiva do Cordeiro, né, adornada, limpa com seu traje, né? Assim dá aquela ideia, é uma ideia simbólica aqui de santificação, de que não se corromperam, né? Não é necessariamente a questão que são judeus todos virgens, não é necessariamente isso, embora possa ocorrer também. Então, quando vemos um pouco mais aqui à frente, aí veja que logo após aqui, olha, no mesmo capítulo 7 de Apocalipse, logo descendo um pouquinho aqui, ó, no versículo 13, e um dos anciões perguntou: esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? De onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu sabes, né, João. Disse-me: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá à fonte das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Veja como é um livro simbólico mesmo. Aqui no final do mesmo capítulo já remete para novos céus e nova terra. E aqui quando fala os que vieram da grande tribulação, em outras linguagens, vieram de grande tribulação, porque aqui não está falando da grande tribulação específica do último período final. Entender isso aqui, ó, é muito importante, porque aqui fala que eles servem de dia e de noite, são as almas dos mártires, de todos os cristãos que morreram pela causa do Senhor, a causa do Evangelho, que estão no paraíso esperando o dia da redenção, o dia do Senhor para a ressurreição. Assim como os mortos sem Cristo, os que não morreram em Cristo estão no local abaixo, esperando o dia do trono branco, né? Aqui, os filhos de Deus, os cristãos que morreram, perderam a sua vida pelo Evangelho, estão com o Senhor. Aqui é um contexto geral, não é do final. Você lendo o contexto todinho desse capítulo, você vai perceber. Eles servem ao Pai de dia e de noite, viu? Aqui no santuário. Então, entender isso aqui é importante para compreendermos que aqui não está dizendo especificamente dos que morreram na grande tribulação e subiram e tem o anticristo aqui e tal. Então é muito importante entender isso aqui. Aí eles falam, não, quando o Apocalipse, a partir do capítulo 4, a igreja não se encontra, né? Os pré-tribulacionistas defendem muito isso. Mas vemos que esses 144 mil não são só judeus. Apesar de serem judeus, apesar de serem um povo que terá a sua chance, não porque é um povo mais exclusivo ou especial, mas porque são
eleitos. A principal questão é essa, porque são eleitos pela graça, um remanescente, como Paulo diz. Quando Paulo diz que faz aquela separação de Israel, de Jacó, é para ilustrar o entendimento de que eles não foram abandonados, rejeitados 100%, mas que eles fazem parte de um mesmo corpo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Provando aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação, Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Veja o que diz. Então disseram: importa que profetizes outra vez muitos povos, nações e línguas e reis. Veja só, meus irmãos, Apocalipse capítulo 10, a visão de João. Por falar em visão, os pré-tribulacionistas defendem, né, que a igreja não vai estar aqui, porque lá em João capítulo, lá em Apocalipse capítulo 4, né, sobe para cá, né, João, para ver os acontecimentos e as visões que o Senhor Jesus estava concedendo para ele. Mas ali são visões, né? Apocalipse ele não obedece a uma ordem cronológica. É Jesus mostrando a eles os eventos, as coisas e João escrevendo, né? Tanto é que nós vamos ver vários contextos, alguns ciclos se repetindo em Apocalipse. Ela não obedece a uma ordem cronológica. É também muito importante frisarmos isso. Então veja aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 11, diz que importa que profetizes outras vezes mais a muitos povos. Outras traduções vai dizer, né, que profetize para mais povos, nações e línguas. Como pode ser, meus irmãos, aqui só judeus, e línguas, nações e línguas. Quando estudamos os contextos bíblicos na história, quando se refere outras línguas, eram outros povos, outras línguas mesmo. Se era judeu, era judeu. Se era cananeu, era cananeu. Se eram espanhóis, eram portugueses, eram franceses, eram egípcios, né? Então, línguas são outra etnia, é outra linhagem. Não é aqui judeus. Pré-tribulacionista pode ficar à vontade para fazer seus comentários aqui e tentar responder isso aqui, ó. Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Então é muito claro, meus irmãos, que a partir de Cristo ele fez um só povo, apesar que Israel está lá, continua, resta um remanescente. Esses 144 mil de Apocalipse 7 que lemos, que são um restante de um povo eleito pela graça, que o Senhor os reservou, assim como ele compara com os dias de Elias, quando Elias ficou entristecido por fazer sinais, profetizar e se perceber que achava que estava só, né? Mas o Senhor o conforta e diz que mais 7.000 existiam, né, em outras regiões que não se adoraram, que não se dobraram a Baal. E é o que esses 144 mil vai estar presente no período final da grande tribulação, que são judeus, israelitas, que Paulo também certa vez disse que eles têm boa consciência e zelo com Deus, que eles fazem pela lei os seus procedimentos de fé, de renúncia, de leitura das escrituras, né? Então Paulo também diz naquele contexto de Romanos que eles têm zelo por Deus, só que seus corações estavam endurecidos. Alguns estavam na ignorância de buscarem serem justificados pela lei. Não era, ou seja, resumindo assim, não era por maldade, era por cegueira, né? Por ignorância. Mas muitos desses que estão na ignorância serão alcançados pela graça. E daí se encontra em todo esse contexto desses 12, dessa plenitude, desses 144 mil. E quando vamos aqui para
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui é um dos problemas que encontramos no pré-tribulacionismo, que eles insistem. Aqui é uma forçação de barra muito grande, porque alguns acreditam que aqui está o arrebatamento, mas é muito claro que não. É muito claro que não, porque sempre que vemos contexto de apostasia, vemos um contexto de negativo, de uma separação. A semântica dessa palavra apostasia, ela é separação num contexto negativo. Apesar que eu sei que tem palavras que ela tem significados, ela pode ser usada com diferentes interpretações, mas aqui não pode ser algo que seja positivo, arrebatar a igreja, né? Porque é um erro fazer uma defesa de fé por uma palavra, um versículo obscuro, e que ainda por cima só uma Bíblia que eu conheço que dá a entender isso, que é a Bíblia King James, né, que dá a entender que é um arrebatamento, mas todas as demais Bíblias, todas as demais traduções, né, falam apostasia. Quando vamos, por exemplo, aqui para 1 Timóteo, capítulo 4, no primeiro versículo só diz, mas o Espírito expressamente diz, em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé. Veja aqui, ó, alguns apostatarão da fé. Aqui está falando no contexto de final dos tempos, a qual muitos se apostatarão, ouvirão doutrinas de demônios, tudo está acontecendo. Então aqui está dentro do vocabulário aqui, ó, do verbo apostatarão. Quando vemos o contexto de 2 Tessalonicenses, é muito claro que evidencia um abandono da fé. E vamos aqui para a Bíblia The Word, que tem o original. Deixei aqui já separado para ganharmos tempo, não vai ficar muito longo. Veja aqui o versículo 3, ó, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O original aqui é a palavra apostasia, né? Significa separação, deserção, apostasia. Que ela é um substantivo que ela se aplica também no 647. Esse 647 é apostasio, né? Que ela pode ser derivada para outros contextos onde ocorre o que? Divórcio, repúdio, uma carta de divórcio. Veja só, vou botar até aqui para ficarmos melhor de compreender. Então, divórcio é algo bom? É algo positivo ou negativo? Eu pergunto. Repúdio, uma carta de divórcio. Isso aqui sabemos que o Senhor permitiu a Moisés por causa do pecado do homem, mas que no princípio não era assim. O divórcio nunca foi da vontade de Deus. Isso foi por causa do homem. Deus deixa bem claro que foi por causa do pecado. Deus permitiu a Moisés a carta de divórcio. Então a apostasia é algo que se refere à separação, mas não numa condição de algo positivo, de tirar a igreja de uma aflição ou de um momento difícil, de um momento difícil, mas de separação num contexto sempre que vai ser de algo negativo, de abandono, de repúdio. Então, para finalizar esse vídeo, porque não sou mais pré-tribulacionista e que a igreja vai passar sim pela grande tribulação, porque ela tem só um povo, mas que o antigo povo que era exclusivo antes vai ter, de toda forma, a sua eleição, a sua salvação, porque o Senhor os guardou, existe um remanescente, como acabamos de ler. A outra questão é que no final aqui do capítulo 24 de Mateus, que estava, o que é que Jesus compara a sua vinda? Como os dias de Noé, não é isso? Naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só senão o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Sabemos que
eles estavam casando, dando-se casamento. Noé pregava, Noé anunciava o dilúvio por cerca de 100 anos. E quando a arca ficou pronta, vamos lá para Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículos 4. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei a face da terra toda a criatura que fiz, e Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Veja que quando a arca ficou pronta, o que é que o Senhor disse para Noé? Passados 7 dias farei chover, ou seja, esses 7 dias, né, podemos apontar para os 7 anos da tribulação, né? E olha o que acontece depois. O Senhor Jesus comparou a sua vinda com os dias de Noé, né? Então veja aqui o versículo 13. Neste mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e como também a sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Descendo aqui, no mesmo dia, né? Aí aqui fala, né, dos animais que entraram em 2 em 2. Então veio o dilúvio sobre a terra. O que é que entendemos aqui, meus irmãos? Que o dilúvio ele veio no dia que Noé e sua família entrou na arca. Deus dá um prazo de 7 dias. Se a visão pré-tribulacionista fosse coerente, o Senhor teria dado um prazo, né, para aquelas pessoas lá do período de Noé se arrependerem e terem uma segunda chance, né? Porque aos 7 dias, o que é que deveria ter acontecido? Se a visão pré-tribulacionista fosse coerente com os dias de Noé que Jesus disse em Mateus 24, como é que teria que ser feito? Então, quando começasse a chover, as pessoas iam perceber, eita, Noé tem razão, Noé tinha razão. Está começando a chover, chovendo forte, vamos para a arca. E quantos não teriam sido salvos, não é? Quantos será que não teriam sido salvos, que teriam repensado as profecias de Noé, fazendo barco ali durante tantos anos? Então, vemos que ao passar dos 7 dias, no último dia, começa a cair o dilúvio. Assim também como vemos nas pragas do Egito, que o anjo da morte passa ali na última praga e o povo hebreu estava lá, só que foi protegido. O povo hebreu foi protegido, porque o Senhor protege os seus em períodos difíceis. Vemos em toda a história que o Senhor protegeu os seus na provação, não tirar da prova. Como também tem uma palavra errônea que, como também os pré-tribulacionistas interpretam erradamente, vos tirar da provação, porque o Senhor não o destinou para a ira, né? Eles interpretam aquele texto erradamente, o que Paulo diz ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9, né, 10, Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí muitos interpretam que ali, olha, tá vendo? O Senhor não nos predestinou para passarmos a grande tribulação. É um argumento errado, porque é uma hermenêutica fraca, né? Porque ali basta fazer uma leitura um pouco mais cuidadosa ali no contexto. Está falando ali da questão da salvação. O Senhor não nos destinou para a perdição, ali para a condenação que fala. Não é a grande tribulação. O contexto ali é de não se perder, né? Então, são versículos que dá a entender olhando superficialmente assim, que olha, tá vendo, Deus vai nos proteger, nos vai livrar dessas coisas, mas não, meus irmãos, ele vai cuidar do seu povo, porque o Senhor Jesus
No seu sacrifício deixou claro que ele só tem um povo, apesar que esse povo também está lá em Israel, um restante, remanescente lá de todas as tribos. E para finalizar esse vídeo, não ficar tão longo, só mais um versículo aqui, Apocalipse, capítulo 9, versículo 4 diz, olha, foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura humana, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Né? Aqui, ó, capítulo 9, né, como muitos dizem que a igreja não está mais aqui, temos que entender primeiramente que só existe um povo. Né? Aí, os homens que não têm a fronte no selo de Deus, ou seja, Deus vai permitir de alguns castigos que irão cair sobre a terra, mas o Senhor quer que diz, ó, não afete verdura alguma, nem árvore, somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Então, meu irmão, se você for da geração, ou eu mesmo, né, que está muito próximo, acredito, formos da geração do arrebatamento, porque o Senhor Jesus disse também lá em Mateus 24, né, quando verdes esses sinais, não passará essa geração. Ou seja, quando todos esses sinais tiverem acontecendo, então já sabemos que é a última geração. Aquela não passará. Terá que passar as dificuldades da perseguição do anticristo, desse sistema do mundo. Mas o Senhor nos dará um selo, seremos protegidos. O Senhor, nosso Deus, o mesmo lá de trás, que protegeu o povo hebreu das pragas do Egito, que tirou Noé no último dia para ser protegido na arca, né? Que tirou Ló do último dia também, assim que Ló saiu de Sodoma e Gomorra ali, começou a cair fogo do céu. Foi no mesmo dia também, certo? Não é antes para um castigo ser só para a humanidade, se bem que o castigo é para a humanidade dos ímpios, mas estaremos aqui sendo protegidos pelo Senhor. Então, meus irmãos, fica essa minha palavra, esse pequeno estudo de por que não sou mais pré-tribulacionista, que não faz sentido. Dois arrebatamentos, a igreja não está aqui, uma segunda chance para aqueles que ficarem com aquela enganação que os filmes de Hollywood nos passam, né? A pessoa fez tanta coisa errada, Jesus volta e ele continua fazendo coisa errada, tendo que ter uma pessoa lá para ficar alisando a cabecinha dele. Por favor, aceite Jesus, ele vai voltar de novo. Ai, meu Deus. Então, é essa reflexão. Se inscreva no canal, meu irmão. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu estarei falando sobre as bodas do Cordeiro, que será dentro desse contexto aqui final, ok? Fica atento para os próximos vídeos. Deus abençoe. Shalom.